Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos muito felizes em recebê-los aqui para compartilhar conosco um pouquinho mais da lição da Escola Sabatina. Você que já nos acompanha há algum tempo, já sabe como funciona aqui o nosso canal. Mas você que está chegando agora, aproveita para se inscrever, para ativar o sininho, receber essas notificações a cada semana quando um novo vídeo for liberado. E você que já nos acompanha, já é assinante do nosso canal, aproveita para curtir e também para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nós estamos iniciamos na semana passada um novo período de estudos, né? Estamos estudando esta lição agora, este guia aqui, que tem como título geral o amor e a justiça de Deus. Se você ainda não adquiriu a sua lição, ainda dá tempo. Hoje é a segunda semana só. Dá tempo de você entrar em contato no site da Casa Publicadora Brasileira. Lá também tem o telefone para você entrar em contato por telefone e solicitar a sua lição, que pode ser impressa ou online, para que você possa acompanhar da melhor forma o estudo que nós fazemos aqui. E nesta segunda semana, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do amor da aliança. Mas antes de falarmos da lição e apresentar os nossos convidados, eu gostaria de mandar um abraço para aquelas pessoas que acompanham o nosso canal, que fazem comentários, que pontuam ali da onde estão nos acompanhando. Hoje nosso abraço vai para o Sullivan Costa, que fala conosco de Manaus, no Amazonas. Maria Fátima Gomes, que fala conosco de Pesqueira, em Pernambuco. A Maria Evandalva Lucena, que nos acompanha de Osasco, aqui em São Paulo. O Jerônimo Portela, que fala lá de Caruaru, no Pernambuco. E o Silvano José Caetano, que nos acompanha de Luanda, na Angola. Sejam todos muito bem-vindos, deixa aí o seu comentário. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no nosso canal. E para estudarmos então a lição de hoje, a lição número 2, o amor da aliança, tem aqui conosco o pastor Francisco Moraes Júnior. O pastor está nos visitando, está vindo lá do Maranhão. Lá no Maranhão ele é líder do Ministério Jovem, Desbravadores, Aventureiros, Música e Universitários lá na Associação Maranhense. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu agradeço o convite aqui do amigo Tiago Caetano. E vai ser muito bom a gente compartilhar esses momentos junto aqui com a lição. Tá certo. E temos também o amigo do pastor e nosso amigo ancião aqui da Igreja Central, nosso irmão Tiago Lau. Seja muito bem-vindo também, Tiago. Obrigado, Dani. Obrigado a presença também do pastor Moraes e os amigos de casa também, que sejam abençoados com esse estudo dessa lição. Amém. Tiago, você pode fazer a oração para Vamos iniciarmos, orar. por favor? Bondoso Deus, obrigado pelo seu amor incompreensível, pelo seu amor incondicional a cada filho seu. Pedimos nesse momento agora que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos capacite e que as nossas palavras sejam as suas palavras nesse momento para atingir o coração de todos aqueles que estão nos acompanhando. Pedimos essas bênçãos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o amor e a justiça de Deus, né? Mais especificamente essa semana aqui sobre o amor da aliança. Como é bom termos a certeza que Deus nos ama incondicionalmente, como orou o Tiago, mas temos também ali, que nós vamos discutir um pouquinho hoje, a nossa parte dentro desse amor, uma vez que estamos falando de uma aliança. E uma aliança é feita, né, de dois lados, não de unilateral. Antes de falarmos do amor da aliança, eu gostaria que o pastor esclarecesse um pouquinho para nós. A gente sempre ouve a respeito dos tipos de amor que a Bíblia cita. O amor ágape, o amor filéu, o amor eros, né? E normalmente a gente atribui a Deus, o amor de Deus por nós, né? O amor ágape, que seria um amor exclusivo para Ele. E o amor filéu relacionado a nós, seres humanos, né? Porém, a lição traz pra gente que não é bem assim, que esse amor ágape, ele não é tão unilateral assim como a gente tem ouvido falar. O senhor pode explicar um pouquinho melhor pra gente, contextualizar antes da gente chegar na parte da aliança? Muito bem. A palavra agape do grego quer dizer interesse. Quando ela é precedida pelo um alfa, ela é muito parecida com as nossas palavras aqui em português. Normal, anormal. Então, quando você tem a palavra agape, que é interesse, precedida pelo um alfa, ela inverte o valor. Então, ela passa a ser sem interesse. Então, o amor ágape é todo amor que não tem interesse. Se você quiser pegar um exemplo mais clássico, é o do casamento. Todos nós casamos por interesse, Tiago. A mulher casa
pela amizade, pelo carinho, pelo comportamento do marido, pela a esperança dele se tornar uma pessoa sempre da maneira que ele é. E o homem casa também, às vezes, pelo amor, eros. Então, a mulher tem predominância do amor filéu e o homem tem a predominância do amor eros. Quando se casam, eles se casam pelos amores que a natureza lhe deu. Com o tempo, esse amor eros vai diminuindo e o filéu também. Pode chegar o momento em que o casamento se torne um momento assim que não tenha muita amizade e também nem tem muito erotismo. Aí os dois questionam-se, será que nós escolhemos a pessoa certa? Será que eu amo meu esposo? Quando essa pergunta surge no coração do cônjuge, é a esperança de que o amor ágape está chegando. Porque o ágape é quando os interesses vão embora e você mantém o compromisso da aliança que você fez. Quando o homem fica com a esposa, mesmo sem interesse físico nela, e quando a esposa mantém um relacionamento, mesmo que sem flores, sem aniversários, ela agora está cumprindo um papel da aliança, que é o amor com ausência de interesse. Então, nós casamos por interesse, mas ao longo da história do nosso casamento, em algum momento nós vamos ter que sobreviver com amor sem interesse. Aí é o amor ágape, onde você nem sempre tem um retorno desejado. O amor mais parecido com ágape é o da mãe, que faz tudo pelo filho, sabendo que mesmo assim pode não ter retorno. Esses dias eu lembrei de uma história. A minha filha mais nova, uma vez fomos assistir o Daniel Ludwig, com ela, Ludwig, né? E aí ele tinha muitas crianças, acho que tinha umas 300 crianças lá. E aí a minha filha falou assim, papai, eu queria ver, não estou enxergando e tal. E peguei ela, coloquei nos ombros assim, sabe? E ali eu estava sofrendo ali, porque estava um calor, um monte de criança, e eu com ela no ombro, ela pulando de alegria ali, eu vendo aqui, e ficava pulando no meu ombro. E eu sofrendo ali, mas a minha alegria era de ver a alegria dela. Então eu penso que o amor ágape é esse amor sem interesse, é você saber que o outro está bem, é fazer o bem para o outro, né? O amor da mãe é o mais parecido porque o pai não tem nenhum retorno do filho. O filho só dá prejuízo, dor de cabeça, tira o sono, dá rugas no rosto. Você investe numa criança, não tem nenhum retorno e mesmo assim você o ama sem nenhum retorno, sem interesse. É o amor mais próximo de Deus. E aqui no finzinho do primeiro dia aqui do sábado, fala que, então as escrituras também dizem que o amor de Deus, ele não é unilateral, né? E depende aí de um relacionamento. Então entra essa parte da aliança, né? Porque, embora a mãe ame sem ter nenhum interesse, quando o filho a ama e demonstra esse amor, essa reciprocidade que acontece, o amor se torna muito mais intenso, muito mais vivo, né? Então há um relacionamento ali. E Deus da mesma forma. Então o amor de Deus, esse amor eterno, esse amor tão grande, ele tem como consequência a nossa salvação, né? E a salvação é oferecida para todos, mas para que nós tenhamos, depende da nossa aceitação, né? Então, nesse sentido que eu entendo que é um amor relacional, que embora ele ofereça o amor para todos, há o retorno da nossa parte para, vamos dizer assim, para as bênçãos do amor, para a salvação, para a misericórdia e outras coisas, a bondade e a misericórdia. E é isso que a gente vai ver aqui na lição de domingo. Ele cita algumas passagens de Salmos 33:5, 145:9, que falam da bondade e da misericórdia de Deus. Como que esse amor, essa bondade nos alcança relacionado com o amor que nós estamos tratando aqui? Ali começa, na parte do domingo, citando ali antes João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Acredito que a maior expressão de amor de Deus é quando Ele morre pelo seu Filho na cruz, que é a sua misericórdia para conosco, né? Esse amor ali, os versos que vem seguindo ali, fala, por exemplo, sobre Salmos, depois fala Salmos 145, Salmos 33, fala que Deus ama aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que é boa. O amor de Deus, ele é incondicional, mas a minha resposta é a minha relação com Deus, é a minha resposta para esse amor. Então, aquilo que eu faço, quando eu aceito a Deus, eu estou respondendo para Deus o quanto eu o aceito. Por outro lado, algumas pessoas não se sentem dignas desse amor, né, pastor? Como que a Bíblia fala a respeito, o que a Bíblia fala a respeito dessas pessoas? O amor de Deus é para todos. Os Salmos 33 e 45 fala da amplitude do amor de Deus. Primeiro diz que o amor de Deus enche a terra.
e depois diz que está sobre todos, né? Agora, o amor deveria gerar amor. Eu lembro do meu avô que trazia todos os dias um bombom para mim, e a gente, quando ele queria um chinelo, todos os netos corriam para encontrar o chinelo dele, né? Todo mundo se sentia amado, e quando você se sente amado, você tende a gerar amor. Porém, quando a Bíblia sugere que alguns perdem esse benefício do amor, eu lembro que dentre os filhos do papai tinha um que era rebelde e foi para longe. O papai continuou amando ele, mas pela distância do pai, o pai não podia ajudá-lo. Então, nós, mesmo sendo amados por Deus, Deus nos ama, nós nos distanciamos tanto que às vezes perdemos os benefícios desse amor. Deus não consegue amar um pastor mais do que um bêbado. Deus não tem uma variação de amor. Deus ama um bêbado mesmo a quantidade do estuprador. Porém, os benefícios estão sobre aqueles que estão próximos e aqueles que o obedecem. Aqueles que estão distantes têm a tendência de se achar que não estão sendo amados por Deus, mas se aproximar do Pai, sentirão o seu amor. Então, na verdade, essas pessoas são amadas, mas elas precisam aceitar esse amor e, consequentemente, ter esse relacionamento para receber os benefícios desse amor. E aqui também fala que mesmo que muitas pessoas rejeitem esse amor, Deus nunca deixará de amá-las. Então é importante frisar isso daí. Só que as consequências do amor que a pessoa não vai receber, né? O amor, fala aqui na segunda-feira, o amor da aliança. Ele não é condicional, como a gente já citou algumas vezes. Mas a relação da aliança, sim, que seriam esses benefícios que as pessoas têm, o retorno deste amor, né? Então, o relacionamento, a gente vê aqui em Deuteronômio, no capítulo 7, fala que a misericórdia é a base do relacionamento, né? Mas como que as pessoas podem alcançar isso daí, uma vez que é necessário fazer essa aliança? Em Deuteronômio 7, 9, fala ali no finzinho, né? Nós temos que amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Eu divido em duas partes, aí como o próprio verso fala, né? Amar a Deus é o nosso relacionamento com Deus. Ali todo dia, cada vez mais profundamente eu estar me relacionando com Deus, a gente se aproxima de Deus. Esse é o amar a Deus. E o guardar os mandamentos é a minha resposta prática a esse amor que Ele me dá. Agora, Deus amou Israel não pela quantidade de pessoas que tinha. Deus amou Israel pela promessa que Ele fez a Abraão. Então, tudo que Deus vai fazer depois de Abraão é em compromisso com a aliança que Ele fez a Abraão. Quando Davi assume o trono, ele procura alguém da família de Saul para beneficiar. E essa pessoa não merecia o benefício, mas por ser parente de Jonatas e de Saul, ele traz essa pessoa até a sua mesa e o trata como um rei, e trata como um príncipe. Então, nós hoje ainda somos beneficiados pela aliança que Deus fez com Abraão. Então, todos os descendentes de Abraão são beneficiados por essa aliança. Independentemente do que eu sou, o que eu faça, mas se eu aceitar Jesus e amá-lo, esse amor que eu tenho por ele pode provocar uma obediência. Mas, de qualquer forma, o amor que Deus tem por mim e o respeito é o compromisso que ele fez lá com Abraão. Até hoje, esse benefício de aliança banha todos os seus descendentes. O compromisso que Deus tem com Abraão é o que ainda nos mantém na aliança. E aqui na lição fala que essa misericórdia de Deus, o amor, a gente pode ter certeza dele, pode confiar que ele é constante e duradouro. Mas, ao mesmo tempo, a recepção dos benefícios é condicional, né? Nós já falamos isso aqui, porque depende da disposição do povo em obedecer e cumprir o seu papel dentro desse relacionamento, né? Então, quem quiser ler um pouquinho mais a respeito disso, aqui tem os versos de 2 Samuel 22, 1 Reis 8, Salmos 25, Salmos 32 e 2 Crônicas 6, que falam a respeito desse amor, que foi expresso, a maior expressão de todos foi através da cruz, né, morte de cruz, mas ainda assim algumas pessoas não aceitam, não recebem e, consequentemente, acabam não tendo os benefícios desse amor. Esse né? texto que você falou, e na sequência é assim, ó, Deus se mostra fiéis aos fiéis, Deus é leal aos obedientes, Deus conduz os obedientes e Deus cerca os que nele confiam. Então, o resumo daqueles textos que você falou, Deus, ele dá um plus àqueles que correspondem ao seu amor.
Amém, né? Que nós possamos nos empenhar também, fazer a nossa parte para que nós possamos receber esses benefícios, essas dádivas, né? E, inclusive, é isso que está falando aqui na lição de terça-feira, né? Que fala, para desfrutar os benefícios desse relacionamento com Deus, precisamos aceitar voluntariamente o seu amor. Como que nós podemos fazer isso? Como que esse relacionamento condicional, né? Então, obtemos todos essas vantagens, não sei se seria a melhor palavra, né? Mas que Deus nos oferece através de uma condição. Ô Dani, ali em Oséias 9,15, que é uma das perguntas ali da parte de terça-feira, falava que o povo praticava a idolatria. E isso o afastava de Deus, porque era a escolha deles. Eles queriam a Deus ou queriam os ídolos, etc. Eu lembro de Josué que fala, né? Eu e a minha casa, a quem você vai escolher? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, essa questão da idolatria, hoje muitos podem ouvir assim, mas eu não tenho ídolos, não tenho nada, tal, mas trazendo para os nossos dias hoje, qual seria o meu pecado? Eu acredito que, comparando com esse verso, talvez um dos maiores pecados nosso seria aquele pecado acariciado. Aquele pecado que a gente comete e não se arrepende. Comete e não se arrepende. Esse pecado eu compararia com o que os idólatras faziam naquela época. A gente hoje vai vivendo uma vida, vai acostumando, não se arrepende, e Deus, ele quer se aproximar de nós, mas o pecado, infelizmente, nos afasta de Deus. Por isso, pecou, pede perdão, muda a rota, não faça mais, mas isso é o que acaba nos tirando para longe de Deus e perdendo esses benefícios que a gente tem falado aqui. Você comentou que, trazendo para os dias de hoje, talvez nós não tenhamos ídolos físicos, né? Mas colocando outras coisas na frente de Deus, estamos colocando ídolos, né? E às vezes coisas boas, né? O trabalho, atividades de recreação, coisas boas, mas quando são colocadas antes de Deus, acabam sendo os ídolos atuais, né? E, pastor, ele ainda cita aqui mais Jeremias, e Romanos e Judas. O que esses outros versos estão relacionados com perder? O Tiago mencionou uma situação dos ídolos, mas perder o acesso aos benefícios desse amor. Quando você vai no Oséias 9,15, Deus fala assim, não os amareis mais. É contraditório. Aí você vai lá em Jeremias 16, diz, retirarei de vocês a bondade, proteção e misericórdia. Lá em Romanos 11, 22, diz assim, Deus é bondoso e severo. E lá em Judas 21 diz, mantenham-se firmes no amor de Deus. Veja, esses textos são bem estranhos, porque dá a entender que em algum momento Deus deixa de amar. Que ele fala assim, eu não os amarei mais, vou tirar de vocês a proteção e a misericórdia, eu sou um Deus bondoso e severo. A lição fala de amor e justiça, e nós vamos ver esse conflito o tempo todo. Como que nós vamos harmonizar o amor de Deus e sua justiça? E esse texto revela mais ou menos o que é isso aí. Deus é amoroso, mas ele é severo. Agora, quando ele fala que vai retirar o amor, é justamente os benefícios desse amor. Mas não é que ele retira, é que Deus colocou uma cerca, que são os mandamentos, essa cerca nos protege no perímetro. Quando eu pulo essa cerca, eu então estou distante da proteção divina. Como na árvore, todo o jardim era protegido. O único lugar que a proteção diminuía era perto da árvore. Então, Eva procurou a árvore, ela ficou desprotegida. Então, quando Deus diz que vai retirar de nós o amor, e ele vai a proteção, não é que ele tirou a cerca, é eu que pulei a cerca. Eu transpassei os limites que Deus me deu. Portanto, o texto que aparentemente é contraditório, é simplesmente uma forma de dizer, olha, se vocês saírem do perímetro meu, vocês estão desprotegidos e eu não vou poder fazer muita coisa por vocês. Eu diria aqui, comentando o que o pastor Moraes falou, isso não significa que a salvação ou a nossa fidelidade depende de 100% da nossa perfeição. Não, então para Deus me amar eu tenho que ser perfeito. Não é bem isso que a lição está querendo dizer. Ele está dizendo que Deus ele vai nos amar de qualquer maneira, mas a nossa, como eu falei, a nossa resposta a resposta humana a essa fidelidade de Deus é que vai dizer aquilo que nós estamos escolhendo. Por isso que verso lá em João 14,15 fala que a nossa resposta é se amardes a Deus, se vocês me amam, guardarás os meus mandamentos, que é justamente o que você falou. Então, esse amor de Deus é a minha resposta. Ninguém é perfeito para merecer a misericórdia de Deus, ninguém é.
Mas a gente ali no dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos cada dia mais respondendo a Ele esse amor que Ele nos dá. Ainda bem que o último verso de Judas 21 diz assim, mantenham-se firmes no amor de Deus. Ou seja, é possível você manter-se no amor de Deus e estar protegido. Você não vai perder a bondade de Deus, a proteção, a sua misericórdia e nem o seu amor. Então, é uma ação nossa. O amor gera amor. Deus nos amou primeiro. E eu, o amando, eu vou mostrar isso em obediência. E essa obediência vai causar em Deus os benefícios, causar em mim os benefícios de Deus. Um outro aspecto aqui, quando a gente chega nesse nível da obediência, de aceitar o amor de Deus, é transmitir aos outros, dar aos outros esse amor que nós recebemos, né? Nós não merecemos, Deus nos ama voluntariamente, né? E quando nós amamos a Deus e aos outros, nós estamos compartilhando aquilo que Deus nos dá, né? A lição aqui de quarta-feira cita a questão do servo que foi perdoado e que não perdoou, né? Quando o conservo dele veio lá pedir perdão da dívida. Então, nós temos a escolha de aceitar esse amor e em seguida refletir. Como que essa história, essa parábola do servo, ela nos traz ensinamentos no sentido de como devemos tratar os outros de uma forma que recebemos o amor de Deus? Aqui a gente vê claramente que era impossível, né? O servo ali pagar a dívida que ele tinha. Muitas da nossa vida é impossível também a gente alcançar uma salvação, mas Deus ele vem, Jesus vem, morre na cruz para nos dar essa salvação. Essa questão de ajudar o próximo, eu fiz uma comparação aqui rápida, em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho e trouxe para nós a salvação. E esse verso todo mundo sabe de cor, João 3,16. Mas eu até pergunto para aqueles que estão em casa também, o que diz em 1 João 3,16? João 3,16 fala da salvação, mas e em 1 João 3,16? Fala que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E aí já complica um pouco mais. Porque na hora que é para a gente receber, está tudo bem. Mas na hora que a gente tem que dar a vida para os nossos irmãos, aí a coisa começa a complicar um pouco mais. E o que aconteceu com a parábola, pastor? Conta pra gente um pouquinho da parábola e como que a resposta do servo fez a diferença ali, que era o que Jesus queria ensinar ali. Bem, a gente normalmente costuma dar o que temos, né, e aquilo que recebemos. Quando a gente recebe algo de graça, a tendência é que Deus espera que nós façamos de graça, né? Então eu recebi a salvação gratuita, então não vendo para ninguém, eu a dou. O que aconteceu com aquele servo é que ele recebeu do seu chefe, do seu rei, um perdão muito maior, e quando chegou de frente ao seu devedor, ele não conseguiu transmitir esse perdão. Quando ele fez isso, ele caiu em maldição. E assim é o amor de Deus. Em João 4, 7 a 20, aparece 29 vezes a ordem de amar, que é o 1 João 4, 7 a 20. E no particípio, no passado presente, no imperativo ativo divino, em várias modalidades. E Deus, dessas formas, ele vai falar aqui 3 vezes, amem uns aos outros. Aí ele vai falar 4 vezes que amar a Deus é uma filiação, o amor é de gente que nasceu de Deus. E uma vez ele vai dizer que nós temos que permanecer no amor, que o amor não dá o medo, que o amor tira de nós o medo. E aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Então, essa transmissão de amor é necessária. A gente dá aquilo que tem. Se a gente não consegue perdoar uma pessoa, é porque no fundo, nós nunca nos sentimos perdoados. Quando você sente rancor de alguém que você não consegue perdoar essa pessoa, é porque na sua vida com Deus, você tem um travo ali dizendo assim, olha, você não foi perdoado. Quando uma pessoa foi perdoada por Deus, ela faz que nem Davi. Davi ele se sentia perdoado por Deus, por isso teve misericórdia de Saul, por isso ele teve misericórdia de todos os seus inimigos, porque quando você se sente amado, esse amor transparece. Uma criança que se sente amada em casa, você percebe ela claramente, ela dá o brinquedinho, ela compartilha tudo mais, porque ela se sente amada e aquilo faz dela o quê? Uma transmissora do amor. Nós, assim como servo, não vamos conseguir nunca pagar, né, este amor. É um amor que
nós não teríamos condições, não merecemos receber, mas podemos fazer a nossa parte, que é compartilhar esse amor com as outras pessoas, né? Aqui a gente vê vários textos que falam a respeito de receber e aceitar o amor de Deus e vamos dizer assim, a forma de demonstrar que recebemos este amor é distribuindo às outras pessoas também, né? O pastor citou da criança que se sente amada. Pelas atitudes dela, a gente consegue perceber que ela é amada, recebeu esse amor. E Deus pede de nós isso também, que amemos uns aos outros, sejam os amigos, fazer o que Deus manda através de amando os outros. Nosso tempo já está acabando, então, Tiago, gostaria que esse comentário final aqui da lição de quinta-feira, do amor ao próximo, seja já o seu fechamento também. Vou falar rapidamente, Zé, uma história rápida. Existia 2 irmãos, eles eram sócios. Eles ali cultivavam morango e tal e vendiam. Cada um tinha o seu galpão, mas durante o dia eles colhiam juntos e depois separavam ali os 2 irmãos. Um irmão tinha família, casado, tinha filhos. O outro era solteiro. Bom, durante a noite, um casado pensou assim, falou, eu vou pegar um pouco lá de morango e levar para o meu irmão, que ele é solteiro, ele precisa mais e tal. Tenho meus filhos aqui para me ajudar. E aí o outro irmão, que era solteiro, pensou a mesma coisa. Não, durante a noite eu vou pegar um pouco do meu morango aqui e vou levar para ele, porque ele é casado, tem filhos e tal. E o interessante é que essa história, o resumo dela é que, enquanto ele levava e entregava, chegava no dia pela manhã, estava cheio de novo. E o outro irmão solteiro que entregava para o casado também, chegava lá, mas eu tirei um monte aqui e agora está cheio de novo. Ou seja, sempre essa troca de amor, eles recebiam e sempre estavam cheios de morangos ali. Esse é o que Deus pede para nós com relação ao amor, né? Ele pede, olha, vocês devem amar o próximo. Cada vez que a gente dá, a gente acaba recebendo muito mais bênçãos do que propriamente aquele que está recebendo. Amém. Pastor Moraes, também para encerrar, quais são as suas considerações? Veja, a lei do amor, ela teve uma pequena mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus pedia para o homem amar o próximo como a si mesmo, certo? Mas quando Jesus veio, ele teve uma brusca mudança, porque parece que o homem perdeu o amor próprio e ele não estava se amando a si mesmo. Então Deus faz um adendo, ele exalta esse mandamento, dizendo assim, olha, ame o próximo como eu vos amei. Então, diz assim, a lei mudou, do novo mudou para o velho. Só que Deus, ele fez o seguinte, ele deu um plus. A referência não é mais o ser humano, é Deus. Ame ao próximo, não como a si mesmo, mas ame, é um novo mandamento que ele fala, né? Ame como eu vos amei. Então Deus, ele mudou a lei, ele mudou a referência. O amor permanece, mas a referência foi alterada. E eu quero fazer um apelo a você, querido. Ame ao próximo, não como a si mesmo, mas como Cristo nos amou. Amém. Pastor, você pode fazer oração para encerrarmos, por favor? Oremos. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer pela semente do amor plantada em nosso coração. Permita que nós aprendamos a regar essa semente e quem nos vê possa perceber que somos amados, porque quem é amado distribui amor. Nos ensine a amar como tu nos amou, a ponto de, se possível, dar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Pastor Moraes. Muito obrigada, Tiago. Prazer tê-los aqui. Obrigada também você que nos acompanhou, que possamos colocar em prática esse amor. Na próxima lição, a lição 3, teremos a presença do nosso evangelista, Luiz Gonçalves. Te aguardo aqui para mais um estudo central.